Boa noite, gente. Nós resolvemos fazer essa live hoje, agora, nesse horário, inclusive, que não é costume, só para dar um relatório sobre como foi a plenária, né? E dizer o seguinte: participaram online 60 pessoas, e aí circulando entre entrou, saiu, voltou. Eu acredito que a gente atingiu hoje uma média de 80 pessoas participando, caindo e voltando, né? Mas foi muito bom. E a gente queria se justificar também, porque foi a nossa primeira live. Então, é claro, a primeira plenária virtual, e nós tivemos alguns problemas técnicos, inclusive com o uso da plataforma, né, por conta de entrada, né, muita gente querendo entrar ao mesmo tempo, e aí dificultou um pouco a questão técnica, algumas pessoas não conseguiram entrar, e a gente não recolheu e-mail antes para a próxima plenária. A gente vai estar recolhendo e-mails antes, que aí a gente pode, se a pessoa não está conseguindo entrar, a gente envia o convite pelo Google, que aí facilita bem, né, Daniel? Exatamente. Boa noite, companheiros e companheiras da educação. Boa noite, amigos e amigas que acompanham o CEP. É exatamente isso, Rose. Hoje nós, infelizmente, tivemos alguns problemas técnicos, né? O excesso de gente entrando ao mesmo tempo e também problemas de internet impediram que todas as pessoas que tentaram entrar conseguissem. Mas, de qualquer forma, tivemos uma grande audiência, né? Como a Rose colocou, de 60 a 80 pessoas. É muito importante, né, a participação de todos e agradecer também a disponibilidade e à disposição de quem participou. Inclusive, gente, colocar o seguinte: tudo isso evidencia para nós cada vez mais todas as dificuldades dessa questão do uso das ferramentas, né? A gente não ter condições adequadas em todas as casas, e isso não atinge só os alunos, né? Atinge todos os profissionais da educação, inclusive. Muitos professores têm muita dificuldade com a internet em casa, né? Com o serviço de internet. Então, cada vez que a gente faz uma coisa dessa virtual, eu me convenço cada vez mais de que é totalmente inapropriado querer usar essa ferramenta ainda, atualmente, para atender todos os alunos, né? É muito complicado, não tem como se fazer isso. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aí na live, né? Quarentena. E vamos lá, segue aí a live. Mas, igual a Rose estava falando, a questão dessa modernidade, né? Dessa situação da internet. E isso daí nos garante, né? A todo dia que realmente a EAD não dará certo nunca, né? Porque os profissionais da educação teve essa certa dificuldade por causa da internet, por causa também do manuseio, às vezes não sabe nem manusear, né? Mas é isso aí, vamos seguir firmes. É isso, gente. O que a gente está. Qual é o nosso objetivo hoje aqui? Nós vamos fazer um resumo do que tudo que foi discutido lá. Foi uma plenária riquíssima de ideias. Parabenizar aqui também todos os companheiros que participaram, que deram a sua contribuição. Realmente, assim, opiniões e as pessoas se colocando de uma forma muito madura, muito consciente e, principalmente, pensando no que é o principal hoje, que é a garantia da saúde, que é a manutenção das vidas. Então, só colocar, antes da gente até passar para o que foi falado lá, que a posição do CEP é, claro, contrária a qualquer tipo de volta ou de anúncio de volta, sem que sejam estabelecidas as condições mínimas, sem que a Organização Mundial da Saúde libere realmente a situação. Quer dizer, a gente não tem como voltar enquanto as condições não forem adequadas e minimamente suficientes para garantir segurança tanto dos profissionais da educação quanto dos nossos alunos. Então, estaremos a postos, vigiando na rede estadual, na rede municipal de Petrópolis, na rede municipal do Rio, em qualquer outra rede, qualquer retomada, qualquer anúncio de retomada abrupto, sem discussão com a categoria, será rechaçado e, inclusive, o CEP Central já anunciou para a rede estadual, se houver essa insistência de reabertura imediata das escolas em junho, que haverá greve da rede estadual. Então, vamos lá. Vou falando aqui o que foi colocado pelos companheiros, e aí o Daniel e o Gabriel vão comentando, tá? Ponto a ponto. Se eu só colocar um negócio aqui, acho que eu acabei de esquecer de colocar, Rose, só para evidenciar, gente, que os nossos problemas técnicos eles não foram individualizados, tá?
aconteceu de forma generalizada e, inclusive, uma de nossas diretoras, no caso a Rosilene, foi impossibilitada de participar também por causa desse problema. Então, revisando, né, foi um problema generalizado e acometeu várias pessoas, não só de uma mesma situação. Na próxima plenária, vamos, com certeza, estar melhor preparados. A primeira questão foi espaço físico inadequado. E aí, gente, a gente tem que estar percebendo e olhando para dentro da nossa rede, e principalmente essa é a questão, nós não podemos aceitar planos prontos, vindo de outros lugares, de outras realidades, que não contemplem as nossas especificidades. Né? Então, nós temos uma rede com muitos prédios readaptados. Então, é preciso olhar individualmente, né, unidade por unidade, a questão da adequação do espaço físico. E aí, com relação a distanciamento, com relação a estar aleijado ou não é, Gabriel? Isso não é importante? É o nosso espaço físico e tem escolas, é igual a escola onde eu trabalho mesmo, né? Lá a gente lida, é muito minúsculo, então não tem um pátio, né? Não tem, o banheiro fica localizado dentro de uma sala onde tem acesso a todo mundo, então é bem precário, né? As pessoas estão sempre amontoadas, né? Então não tem como ter esse distanciamento, ao menos aí nessa escola onde eu trabalho. E aí, gente, é o que a gente está colocando, a realidade de cada unidade, né? O número de alunos, nós temos unidades que têm um número de alunos elevado por turma, né? Então, isso é uma preocupação que tem que ser colocada também. O levantamento das comorbidades entre os profissionais, entre professores e funcionários. Nós temos muitos profissionais da educação que estão em grupo de risco, não é isso, Gabriel? Profissionais, né, risco hoje, tem muitos profissionais já idosos, também tem essa situação da patologia, né? Doenças crônicas, pessoas com diabetes, no caso, problemas de respiratório, pressão alta, e como vai ser essas pessoas de risco, né? Então, a gente tem que estar observando e tudo isso, porque a gente não pode expor essas pessoas, né? E foi colocado também num outro ponto, o Daniel, que isso não só para os profissionais de educação, mas inclusive para os alunos também, né? Nós temos alunos com comorbidades também, né? É verdade, né? Nós sabemos que qualquer problema com relação à saúde facilita, sim, né, você pegar essa pandemia, esse vírus, e o pior, né, as crianças já têm uma certa condição de saúde elevada, né, por conta da idade, mas mesmo que a criança não apresente alguns sintomas, esses sintomas podem ser passados para os familiares. Então é muito importante, né, a saúde tanto do aluno quanto dos familiares. O quarto ponto é a questão de treinamento. Também foi colocado por algum participante que é importante, quando houver data para o retorno, que prévio ao retorno haja um treinamento das equipes, né? É preciso que as pessoas tenham noção de como se comportar, de uso de máscara, de uso de equipamentos, como que vai ser esse planejamento dentro do espaço físico da escola, né? Como é que, porque é muito fácil a gente falar, começa, mas e aí? As pessoas vão se encontrar no refeitório? Como é que vai ser o uso do banheiro? Né? E isso, o Gabriel é auxiliar de serviços gerais, e isso é uma coisa preocupante também, né? Como a gente vai lidar, a gente tem que ter um treinamento para o uso dos sanitários, inclusive, também, né? Do tempo de uso, quem vai estar, a quantidade de pessoas, a higienização entre uma turma e outra. Porque isso é muito importante, né? A gente está fiscalizando como vai ser uma pessoa estar ali na porta do banheiro fazendo esse controle de entrada e saída. E a situação também é o seguinte: não é só pegar e vou limpar, né? Tem tudo, tudo um treinamento que, né, você não vai limpar, você vai higienizar o local, né? E isso aí vai sobrecarregar também o profissional. Como será isso, né? Então, ele vai ter que dar conta da limpeza, da higienização, de toda essa situação. E também ali, no caso, o treinamento de como usar a máscara, né? De como fazer a asepsia e a asepsia, tudo isso, como vai ser? Tem que ter esse treinamento aí, porque não pode chegar e jogar o profissional dentro da escola, da unidade lá, do SEI, e aí, como faz? Não tem lógica, não tem condições de ser assim, não pode ser assim. Eu só fazer uma parte.
Pode falar? Fala, Daniel. Deixa eu fazer uma parte em relação também ao treinamento, porque a gente se atém muito aos espaços de confinamento, né? Dentro de sala de aula, refeitório, banheiro. A gente não pode esquecer que tem a movimentação dos alunos dentro da escola e com alguns horários também muito específicos de grande aglomeração, né? Intervalo, entrada e saída de turno. Então, esse treinamento tem que abranger também esses momentos críticos que são intervalo e troca de turnos, porque ali tem muita aglomeração. E, inclusive, gente, uma coisa importante também é todo um planejamento da Secretaria de Educação em relação à compra desses insumos, né? Porque é óbvio que vai haver um gasto muito maior nas escolas de álcool em gel, de cloro, né? Para a limpeza dos banheiros. Quer dizer, então, isso tudo tem que estar previsto pela Secretaria também. Eles já têm que se antecipar na compra de material e, principalmente, dos EPIs, né? Dos materiais, dos itens de segurança, máscara, luva, aquela proteção de face para os profissionais e para os alunos. Então, tem que haver todo um investimento em material de prevenção, né? Então, a Secretaria tem que estar usando esse tempo agora para estar fazendo essas compras, né? Esse estoque tão necessário para quando houver algum tipo de volta, de retorno. Conscientização dos pais. E aí, gente, acho que esse foi o ponto alto da plenária. Foi o que eu achei mais importante, sem desfazer de nada, nem desmerecer nada que ninguém falou. Mas quando a pessoa falou isso, eu fiquei muito feliz das pessoas estarem pensando nisso, né? É preciso conscientizar a sociedade de que a escola é contato, né? É muito perigoso começar, porque eu não consigo imaginar como que a gente começa uma atividade qualquer de retorno com a educação infantil sem que haja contato. A educação infantil é contato, é socialização. Então, não cabe você mandar uma criança para a escola de 3 anos, para o centro de educação infantil, e dizer não pode abraçar, não pode botar a mão no coleguinha, não pode dar um beijo na tia. Isso não existe, né? Isso não vai dar certo nunca. Então, é preciso a gente conscientizar os pais também de uma coisa que o CEP já defende há muito tempo. Educação infantil não é depósito. Educação infantil é uma coisa séria. E, nesse momento, tem que ser o mais resguardado possível. E aí tem grandes problemas em relação a isso, porque se o comércio reabrir, há uma pressão, sim, da sociedade para a abertura dos centros de educação infantil, né? Quanto mais gente circulando, mais necessidade de deixar as crianças no centro de educação infantil. Só que a gente tem que colocar na balança. O que é mais importante? A vida ou certas condições, né, certos acessos da sociedade ao trabalho e a bens de consumo. Então, a gente tem que colocar isso, conscientizar as pessoas de que o mais importante é a vida, né? A gente tem que, hoje, estar na fase de salvar vidas, de proteger vidas. Não é isso, Daniel? Exatamente. Essa parte de conscientização é muito importante, né? Visto também que uma faixa de idade que já tem entendimento sobre o que nós estamos passando, sobre o tamanho dessa crise, né, e a responsabilidade que se tem em se lidar da melhor forma possível, há também aquela faixa etária que não tem essa concepção ainda, e fica muito mais difícil você lidar com esse tipo de aluno. E, principalmente, né, fica muito fácil desses alunos que já estão habituados ao contato, né, ao relacionamento afetivo, a pessoa ou o aluno, né, a criança, pode até entender essa dificuldade, mas isso pode gerar algum dano emocional justamente por você conseguir que essa criança faça esse distanciamento. Então, para a criança entender que naquele momento tem que ficar longe da tia, do coleguinho, pode até ser entendível, mas pode ter sim algum dano emocional por passar por essa situação tão crítica que nós estamos passando. É isso aí. Protocolos de higienização, e aí o Gabriel já colocou algumas questões também, né? Isso tem que ser bem pensado, tem cada coisa que deve ser feita, não é aleatório, né? Tudo tem o seu propósito. A questão de crianças do grupo de risco, a gente já falou lá anteriormente. O afastamento, uma questão importante também que um professor colocou, é em relação ao afastamento das pessoas que apresentarem sintomas, né? Então, por exemplo, retornou um educador, um auxiliar de serviços gerais, um professor, uma cozinheira, uma secretária, qualquer pessoa, qualquer um da categoria, começou a apresentar sintomas, começou a se sentir mal, como que vai ser isso? A diretora da unidade, a gestora da unidade, já vai ter autonomia para estar dispensando essa pessoa para casa por um período, para que ela possa procurar ajuda médica, procurar
fazer nova testagem, né? Isso é importante, porque não dá para esperar a burocracia, né, da saúde do trabalhador para o afastamento dessas pessoas. E é óbvio, sem prejuízo nenhum para o servidor, né? Então, tem que ser montado um tipo de protocolo de que a diretora possa, por conta própria, né, de acordo com essa apresentação de sintomas, poder estar liberando a pessoa para procurar ajuda médica, procurar Secretaria de Saúde, as UPAs, para poder estar fazendo esse afastamento sem prejuízo nenhum. Uma outra questão é sobre os testes. Testar. Não tem como a gente retornar sem fazer uma testagem de todos os profissionais da educação. Nós não podemos correr o risco de que as pessoas retornem ao trabalho, quando retornarem, e estejam, porque muita gente não vai apresentar sintoma, né? Então, não é isso, Gabriel? Vou botar o seu som aqui. Acontece essa situação também, né? Das pessoas não apresentarem sintoma, mas são portadoras. Então, é muito importante o teste, a testagem de toda a categoria, não é? Porque na verdade, tem aquele que só transmite, né? Que são chamados de assintomáticos. E você traz de casa, geralmente uma criança, às vezes ela não vai ter sintomas, porque a imunidade dela é bem mais elevada, né? Bem melhor do que, no caso, um idoso ou um adulto, né? E essas pessoas que já têm essas doença crônica, e como vai ser? Essas pessoas, as crianças vão trazer de casa, porque não tem o sintoma. Então, por isso que tem que ser feito o teste, para saber se é assintomático, né? Se o vírus está ali escondido, né? E essa pessoa só vai transmitir. E como fica? Por isso que tem que fazer o teste, para não acontecer essa situação. Uma outra questão importante também que colocaram é de ser um plano de ação único, para não ficar cada um tomando uma iniciativa, né? A diretora da escola A achou que é melhor assim, na escola B resolveram de maneira diferente, na escola C. Então, ter um protocolo de ações único, né? Ter uma única orientação partindo da Secretaria de Educação para que as coisas possam evoluir de uma maneira mais tranquila, né? Não ficar de improviso. A gente tem que evitar improvisar e a rede não poder acompanhar. É importante isso, Daniel? Esse é um assunto, né, um item que reperpassa pelos outros itens anteriores. Realmente tem que ter um protocolo, e esse protocolo tem que valer, como foi colocado antes, para quem já tem problemas. Esse protocolo tem que valer para fazer os testes, né? Lembrando que os testes são largamente utilizados aí em países aí afora, e os países que utilizaram os testes em larga escala conseguiram os melhores resultados. Então, é muito importante para a nossa rede que isso seja disponibilizado. E sim, é óbvio que tem que ter um planejamento que valha para todas as unidades escolares. Lembrando que a nossa rede hoje passa por um problema desse, não tão somente com relação à pandemia, mas já é um problema crônico da nossa rede a situação de unidades escolares agirem de uma forma diferenciada ou de uma forma isolada com relação às orientações vindas de cima. Então, a gente faz aqui também, além de um apelo para que esse plano seja pronto e é feito de forma pronta, para que também as unidades escolares sigam esse plano de forma homogênea em toda a rede. É isso aí. Com relação ao distanciamento também, foi colocada a preocupação, tem que haver um replanejamento da divisão dos alunos nas salas de aula, né? Não dá, tem escolas que têm salas muito pequenas, e aí já está toda lotada, tem que ser respeitado um distanciamento entre as carteiras, né? E não é pouca coisa. As salas, a questão de ar, né, de circulação de ar, é preciso melhorar de alguns locais. Então, assim, tem que analisar local por local para saber se vai ter condição de usar aquele mesmo local ou não, né? Se vai precisar fazer algum pequeno reparo, alguma pequena adaptação para que possa, inclusive, funcionar. E uma coisa importante também que colocaram, vai ser o cuidado com os materiais a serem manuseados pelos alunos e pelos profissionais, né? Material de consumo mesmo das crianças, principalmente no primeiro segmento, porque no segundo segmento cada um tem o seu material, é mais difícil de socializar. Agora, educação infantil e primeiro segmento, a gente usa muito em conjunto, né? Canetinha, lápis de cor, cola, tesoura, papel para lá, papel para cá. Então,
todo esse material também vai ter que haver uma preocupação muito grande em relação à higienização desse material, como é que vai ser isso, onde vai ser guardado, como que vai ser limpo. A questão foi levantada também, a possibilidade de rodízio de alunos, né, de horários dentro do mesmo dia, e aí para as escolas que não têm o espaço físico adequado, porque quando a gente fala em redimensionar espaço, tem escola que não tem como, né? Não tem como dividir a turma dentro da sala dessa maneira mais adequada. Então, vai ter que ser pensado alguma questão em, de repente, rodízio de horário, né, redução da carga horária presencial e um rodízio de crianças. Isso tudo, gente, vai ter que ser muito bem pensado, né, para poder garantir a todos a mesma condição, né, a mesma qualidade. Higienização dos mesmos dos espaços, todos, o Daniel já falou isso, Gabriel também. Garantia para os profissionais de EPI, isso é condição básica. Se não tiver equipamento, não tem como retornar, nem agora, nem depois, né? Tem condição, Gabriel, de alguém trabalhar hoje sem ter os equipamentos e as pessoas da nossa categoria conseguem comprar equipamentos do seu próprio bolso? Não, por isso a questão. No caso, eles vão ter que estar organizados para estar oferecendo, né, esses equipamentos, porque dependendo da máscara, a máscara pode ter, tem que ser trocada de 2 em 2 horas, né? Então, como vai funcionar isso? Vai dar um material melhor? Vai ser a máscara cirúrgica? E como vai ser isso? Porque o profissional não vai poder estar comprando todos os dias, né, esses EPIs. Então, a Secretaria, a Prefeitura vai ter que estar disponibilizando isso, né? Não vai ter jeito, não tem outra saída. Eles vão ter que estar disponibilizando todo o material, tanto para a higienização quanto os EPIs. É obrigação do empregador fazer isso, então tem que estar claro, não é obrigação de nenhum profissional ser responsável pelo equipamento de segurança. Claro que você pode ter uma que você prefere usar, aí é particular e pessoal. Agora, tem que ser garantido a todos os profissionais que haja o equipamento, né? Então, a Secretaria de Educação tem que estar colocando lá na sua listinha, como a gente já falou anteriormente, a aquisição agora, mesmo que seja para usar daqui a 3, 4 meses, porque senão depois não vai ter. Então, não tem como começar, nem agora, nem depois, sem ter material, sem ter equipamento de proteção, tanto para profissionais quanto para os alunos, né? Não adianta, se a condição nossa já é ruim, já é precária, imagine, né, dos alunos, se eles teriam condições para isso. Então, é preciso pensar já e adquirir esses materiais, né, Daniel? Concordo, tem que ter um planejamento técnico, operacional, para quando as coisas puderem voltar a acontecer de forma normal, mas tem que também ter um planejamento preparatório para que aí sim, quando nós pudermos estar voltando, né, às unidades escolares, isso já esteja pronto, preparado e disponível para o uso, tanto pelos funcionários, né, e também, se necessário, pelo pessoal, os professores em si. Mas voltando ao assunto em relação aos objetos, utensílios e material, até perguntei para o Gabriel mais cedo, Gabriel, tem como desinfetar papel? Dá para passar álcool no papel? Me explica aí, tem como? Gente, se tem, eu ainda não sei. Eu só vejo lá no Japão, porque elas devem saber, né? Porque, olha, não tem como. Como vai fazer? Como o aluno vem de casa com um caderno, entrega a professora, corrige aí, como vai ser? Não tem condições, nenhum tipo de papel, né? Então, realmente complicado. Porque vocês são novinhos. Eu, que sou das antigas, é só usar o mimeógrafo, aquele álcool, que o papel já sai com aquele cheirinho de álcool higienizado. Não, gente, brincadeiras à parte, né? É difícil, é muito complicado, o assunto é muito sério. E só para fazer um intervalo aqui, algumas pessoas estão perguntando ali no Face se já tem data. Não tem nenhuma data divulgada de início, de retorno, tá? E nós estamos elencando, fazendo essas plenárias, para elencar para a Secretaria uma série de questões que antecedem o retorno, que tem que ser feitas antes do retorno, tá? Uma das questões aqui é seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde. E não só da Organização Mundial de Saúde, mas coloquei lá no final na live também, na plenária, que é preciso que a Secretaria de Saúde se comprometa depois a avaliar o plano que a Secretaria de Educação entregar, plano de retorno, e acompanhar a situação, porque alguém tem que se responsabilizar também
quando for dar a ordem de retorno, né? Então, é preciso que seja um trabalho em conjunto da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação, porque na Secretaria de Educação, as pessoas não são técnicas em saúde. Então, podem ter excelentes ideias, nós podemos contribuir com muita coisa, a categoria toda vai contribuir, mas existem alguns aspectos que têm que ser colocados e garantidos pela Secretaria de Saúde também, né? Uma outra questão, repensar a rotina e a limpeza dos espaços. E aí, nesse ponto, uma das educadoras de educação infantil estava questionando justamente a hora do sono, né? Como é que faz isso na creche? Como é que vai limpar colchonete, criança, lençol? É uma coisa que tem que ser repensada, né, Gabriel? Justamente. E como vai ser ali aquela criançada, o colchonete, né? É cobertor, é um do lado do outro, e como vai ser essa situação? Que no caso vai ter que ter um para cada um, e aí, né? Como vai se resolver isso? Não tem lógica, né, gente? Uma outra questão muito importante também que colocaram é a obrigatoriedade de respaldo para os profissionais de educação, principalmente os da educação infantil e primeiro segmento, e aí também vale para o segundo segmento, é claro. A apresentação por parte dos alunos que apresentem qualquer sintoma de liberação médica, declaração, laudo médico de que podem retornar às aulas. Nós não podemos estar com ninguém com sintomas frequentando o espaço, nem professor, nem funcionário, nem aluno, né? Surgiu qualquer sintoma, essas pessoas têm que ser encaminhadas à saúde pública, né? Ou já receberem orientação para isolamento, quarentena, né? Ou fazerem os testes e poderem retornar ao convívio. Tem que ser uma coisa muito bem controlada para que a gente consiga evitar a disseminação disso dentro das unidades, né? Imagina, uma pessoa infectada vai infectar a unidade inteira, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Testes para toda a comunidade escolar. E aí a gente colocou, não adianta você testar só os professores e funcionários e não testar os alunos. Se os alunos estiverem contaminados, é óbvio, eles vão repassar entre eles, vão repassar entre os profissionais de educação e nós vamos multiplicar isso com a comunidade toda. Porque uma coisa que a gente tem que lembrar, grande parte dos nossos alunos utiliza transporte público para chegar à escola e à creche. Se essas pessoas estiverem infectadas, olha que beleza. Todo mundo dentro do ônibus exposto, todo mundo na escola exposto. Então, gente, tem que ter muito cuidado e a prefeitura tem que se organizar para ter teste para todo mundo. Então, para começar a frequentar a aula, tem que testar. Tem que testar professores, funcionários, tem que testar alunos. E estar atento. Qualquer pessoa apresentando qualquer sintoma tem que ser imediatamente encaminhada para o serviço de saúde pública para poder fazer nova testagem. Equipamentos para profissionais e alunos, a gente já colocou isso anteriormente. A quantidade de funcionários, gente, isso é um problema que a prefeitura vai ter que encarar agora, amanhã, semana que vem, daqui a um mês. Nós já não tínhamos, antes da pandemia, a quantidade suficiente de profissionais na rede. Um número enorme de RPAs, né? Um processo seletivo que acabou não sendo concretizado. Então, é preciso também, o processo já estava encaminhado, é preciso encaminhar ainda mais essas questões para quando do retorno, essas pessoas que já estariam habilitadas ao processo seletivo já poderem começar também. Porque não tem como, nesse retorno da pandemia, a gente voltar sem profissionais. Não tem auxiliar de serviços gerais, não tem cozinheira, não tem educador de educação infantil. Faz como? Então, não tem como voltar se já não tiver resolvida essa questão. E aí bate na trave na questão da decisão judicial com relação aos RPAs. Então, a prefeitura precisa achar uma solução, e aí o sindicato se dispõe também a sentar com o governo para conversar sobre isso, para tentar arranjar uma solução para isso, e soluções óbvias, né? Processo seletivo, como que faz isso na pandemia, como que aproveita o que já tinha sido feito. Então, precisamos achar medidas legais, mas que agilizem essa questão. Dá para trabalhar, Gabriel? Dá para começar a aula sem ter auxiliar de serviços gerais e cozinheira nas escolas?
Não, né? Como vai ser? Como a alimentação das crianças, a higiene, no caso da unidade, ainda mais com essa situação desse vírus, né? E já não temos funcionários, né? Já tem essa situação dos contratados, né? Que são autônomos, que estão lá e passando por toda essa situação, agora estão em casa, sem trabalhar, e dependendo do nosso retorno, essas pessoas idosas, gestantes e com várias outras doenças crônicas também não poderão voltar. E como vai ser? Já tem essa defasagem, né, de funcionário na rede, já não tem o funcionário, e agora, tendo o retorno, essas pessoas que têm essas patologias, elas não vão voltar, idosos, né, gestantes, e como vai ser, como vai ficar. Então, tudo isso vai ter que ser revisto, né, vai ter que rever toda essa situação. E o Gabriel colocou uma questão, Daniel. Daniel é presidente do CAI, e é uma coisa que vai ter que ser muito bem pensada também. É um treinamento agora, quando for retornar, para o manuseio do alimento, né? Para evitar a contaminação. Imagina, uma pessoa contaminada na cozinha pode contaminar dezenas de outras pessoas manuseando os alimentos. Então, a gente vai ter que ter um treinamento específico para isso também, todo um cuidado com os alimentos que virão da rua, né, com os alimentos que estarão estocados dentro da escola. Como é que fica isso, Daniel? Exatamente. Uma crise dessa proporção, né, precisa necessariamente de praticamente uma força-tarefa de todos os setores, do nosso setor aqui, inclusive, da educação, para que todo mundo possa definir quais são as melhores formas de rotina para tentar passar por essa situação de uma melhor forma possível. Com relação à alimentação, realmente é necessário que a Secretaria de Educação acione a nutrição, e o CAI também pode estar auxiliando nesse processo para que haja um treinamento satisfatório para que as cozinheiras hoje, né, e aí o pessoal que estiver auxiliando possa lidar com esses alimentos da melhor forma possível sem ter um perigo de contágio generalizado. Tem que também se pensar, e uma questão que foi levantada também, nós temos muitos profissionais que são de outros municípios, né? Nós temos professores que vêm do Rio, professores que vêm de Juiz de Fora, de Três Rios, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, Caxias, vários outros municípios. Então, também tem que ter garantido a esses profissionais condições de ida e vinda, né? Porque se tiver fechada ainda, né, a questão da locomoção entre os municípios, essas pessoas têm que ter garantido também, né, o seu ponto, a sua frequência, embora não possam estar disponíveis, porque é uma questão de força maior, né? Então, tudo isso vai ter que ser muito bem pensado, e as pessoas não garantir que as pessoas não tenham nenhum tipo de prejuízo, porque não é escolha delas. Ninguém quer ficar o ano inteiro sem esclarecer a escola. Não é do nosso agrado. Pelo contrário, acho que todo profissional da educação está triste por não estar podendo conviver com os alunos, né, com os nossos companheiros e com os discentes, porque isso aí, a gente vive disso, né, desse encontro, dessa troca que é feita na escola. Uma outra questão importante que foi colocada é o laudo de liberação dos espaços. Então, não só a Secretaria de Saúde, mas a própria Vigilância Sanitária terá que fazer uma inspeção em todas as unidades, escolas, creches, EMEIs, para saber se aquela unidade apresenta as condições básicas para o retorno, né? Se ali existe condição de haver aulas novamente, sem que haja grande possibilidade de contato, né? Então, tem que ter um laudo, uma coisa, porque a gente precisa realmente se basear nos estudos, né, do que a saúde está determinando. Não pode ser achismo, né? Então, é preciso haver garantias de que realmente os espaços estão adequados para o uso. Lembrando que essa situação, Rose, não é uma situação só daqui de Petrópolis, né? Não é só aqui em Petrópolis que nós temos essa preocupação. Isso vem de fora também, outros municípios tomaram essa atitude e também perpassa pelaquela outra situação que nós já mencionamos aqui, que é a preparação para que, quando nós possamos voltar, já tenha todo o material necessário para fazer inclusive essa higienização. Isso aí. E outra coisa importante, o CEP está sugerindo e vai estar enviando, a partir de amanhã, para todas as unidades, uma enquete. O que a gente quer com isso? Hoje a plenária trouxe vários elementos, várias questões, muita gente pensando junto, a possibilidade de errar é menor, porque cada um vai abordar um aspecto, cada um vai levantar um ponto
que não foi pensado pelo outro. Então, nós vamos mandar para todas as unidades uma solicitação de que enviem façam reuniões virtuais entre os seus professores e funcionários. Então, por exemplo, Liceu faça uma reunião virtual com os seus profissionais, com a sua comunidade escolar, e mande para o CEP essas questões. Primeiro, os impedimentos, as coisas que nós julgamos que são impedimentos para o retorno, e soluções, indicações de como nós achamos, como a escola vê que poderia ser feito para retorno, seja lá em que data for. Mas é preciso que a gente possa estar. E por que a gente está pedindo a unidade por unidade? Desde o liceu, que atende até o ensino médio, quanto à última escola lá na posse, lá no limite do município. Porque cada escola tem uma realidade em relação a local, em relação a prédio, em relação a número de alunos, número de professores e funcionários. Então, a gente precisa ter uma visão geral. E aí está a principal falha que a gente está vendo nessa questão que a secretaria está colocando. Quando monta uma comissão de poucas pessoas, é preciso ouvir a rede toda, porque cada escola tem uma particularidade. Tá? Então, não é por aí. Deveria estar sendo feito pela própria secretaria uma grande enquete, um grande questionamento a todas as unidades sobre pontos positivos que a unidade acha que tem para esse retorno e, principalmente, as defasagens, os pontos negativos. Quais são os impedimentos em cada unidade que cada um vê para esse retorno? O que precisa ser feito pela secretaria? A secretaria está tendo um tempo para se preparar. Então, não tem como, tá? A secretaria mandar começar, qualquer que seja o período, semana que vem, daqui a um mês, daqui a 2 meses, sem que tenha feito o dever de casa. O dever de casa hoje da secretaria é ouvir os profissionais de educação, é ouvir o sindicato, é ouvir o COMED, para juntos chegarmos a algumas questões, que a possibilidade de errar vai ser menor. Porque qualquer pessoa que atualmente se arvore para querer resolver essa situação sozinho, está afadado ao erro. Não tem como trabalhar sozinho agora. Agora é trabalhar em conjunto. Quem está lá na escola, quem está no COMED, quem está no sindicato, quem está na secretaria, nós temos que pensar juntos, porque o objetivo é um só, é de salvar vidas, é de tomar conta das pessoas. Então, tudo aí, o que a gente está solicitando nessa enquete é isso, que todo mundo participe, é muito importante que todas as unidades mandem essas questões, façam reuniões com o seu pessoal e, principalmente, gente, para acalmar as pessoas. Porque quando a Secretaria de Educação, inadvertidamente, manda um zap, né, que eu acho que isso já está errado, a Secretaria de Educação não tem que se comunicar por zap, tem que ser formal, tem que ser por e-mail. Manda um zap para as escolas, falando sobre reunião para retorno. O que aconteceu? Nossa, quase que o pessoal infarta, né? Não é assim que as coisas funcionam. Para administrar um grupo grande, tem que ter cuidado com o ser humano. Então, primeira coisa, tem que deixar claro. Rose caiu? Gente, eu acho que a Rose caiu. Vamos aguardar o retorno dela, mas enquanto ela não retorna, é exatamente isso que eu estava falando, né? O sindicato hoje, com essa iniciativa de fazer a plenária mais cedo e agora com a situação das enquetes, é justamente pensando na pluralidade de ideias, na pluralidade de pontos de vistas, visto que se a Secretaria de Educação não teve a iniciativa, né, inicial de fazer esse tipo de planejamento, esse tipo de busca de conteúdo e ideias, o sindicato se colocou nessa situação de fazer essa coleta de ideias e depois passar para um projeto, aí sim, feito em conjunto, né, também com o Conselho Municipal de Educação, com a própria Secretaria de Educação. Então, nós temos agora datas previstas para termos mais um encontro. O primeiro será amanhã, e depois mais um novo encontro sexta-feira, justamente para podermos fazer esse debate de ideias e montar um plano de ação que não seja feito de forma individualizada, que abarque, né, não só o sindicato e a Secretaria de Educação, mas também os conselhos de quem hoje está trabalhando realmente na base, dentro da unidade escolar, e também o Conselho Municipal de Educação.
Então, assim, o sindicato vem trabalhando para ouvir todo mundo, para todo mundo ter voz, e que esse plano que vai ser idealizado seja feito não só a uma mão, mas sim em todas as mãos possíveis dentro da nossa rede de educação. Gabriel, quer falar mais alguma coisa? Igual a Rose estava só acompanhando o raciocínio dela, né? Que hoje a realidade de cada escola, cada SEI é diferente do outro, né? Então, por isso essa enquete, a gente tem que estar ligado nisso, porque a realidade de uma escola não é a mesma realidade da outra. E assim, no SEI, né? Porque são quantas unidades? São 180 unidades, né? Então, cada unidade é uma realidade. Então, nós temos que estar ouvindo a todos, né? A todos. Por isso, desculpa, caiu aqui. Descarregou. Por isso, dessa enquete, a gente tem que ouvir a todos e ver qual é a realidade para estar montando esse planejamento, né? Para ver qual é a dificuldade e para ver qual escolha, o que pode ser feito, na verdade, para melhorar essa situação. É mais ou menos isso, Daniel. Exatamente, a gente faz um apelo, né, para todo mundo que acompanha o CEP no Facebook e também no grupo do WhatsApp. Quem não tiver, né, o nosso contato, por favor, pode mandar por e-mail. Nosso e-mail está estampado no Facebook, a nossa revista que a gente entrega a cada 3 meses nas unidades escolares. Então, estamos aqui dispostos a escutar o que a comunidade escolar tem a dizer e a passar essas informações para quem de direito, né, no caso, a entidade executora, que é a própria Secretaria de Educação. Então, estamos aqui como intermediários dessa conversa, desse planejamento, e aí sim a participação seja plural e de todos. É isso, gente. Queria agradecer a participação de todo mundo que esteve com a gente na plenária que aconteceu hoje mais cedo. Agradecer também a participação de quem esteve com a gente agora nessa live, muito importante. E qualquer coisa, qualquer nova informação, pode estar entrando em contato com a gente. Estamos aqui para servir como interlocutores, né, Gabriel? É isso aí mesmo, o CEP está aí. E outra coisa que eu ia falar, hoje algumas pessoas tiveram dificuldade de entrar, né? E por causa que é um meio, né, novo, então as pessoas enviaram o e-mail, né, para os grupos. Então a gente vai fazer essa situação. Quem tiver com dificuldade vai enviar um e-mail para estar participando. E a gente não pode esquecer, gente, amanhã vai ter essa reunião lá com a Secretaria de Educação, vai estar fazendo. Então, acho que quem puder também estar participando, entrar e trazer também, né, as suas dúvidas, né, e nossa realidade também. Então, amanhã a gente vai estar vai estar participando dessa reunião também, e na sexta-feira também vai ter uma reunião do CEP juntamente com a secretaria. Então, a gente tem que estar sempre atento ao que o CEP está trazendo, as informações, né, para a gente estar ligado, para a gente não se perder também. É isso. Então, boa noite a todos, ficam com Deus e foi bom estar com vocês. É isso aí, gente. Boa noite, obrigado pela permanência, pela audiência. Tamo junto. Obrigado. Boa noite.